Bom, então tá, pessoal. Bom dia oficialmente a todos, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Angélica Luquezzi. Eu sou cirurgiã do aparelho digestivo, que fiz a minha formação toda voltada então para cirurgia do fígado, pâncreas e vias biliares. Trabalho mais fortemente na Santa Casa, um pouco no Moinhos, e bastante com essa área então de fígado, pâncreas e vias biliares. Possivelmente todos os exemplos que eu for trazer na aula vai ser de pacientes operados disso, tá bom? Então, essa mais ou menos vai ser a ordem do que a gente vai falar. Então, são basicamente 5 tópicos que eu vou tentar entrar, tá? Possivelmente a parte pré-operatória é mais longa do que qualquer outra, tá? E a gente vai bater mais nessa tecla daí ao longo da aula, tá bom? Então, começando pela epidemiologia, não tem como a gente não entrar nisso, né? No Brasil, lembrando que no Brasil a gente considera idoso aquela pessoa acima de 60 anos. Mas a maioria dos trabalhos que eu vou apresentar para vocês, e vocês vão ver que no rodapé está escrito o nome dos artigos que eu usei em cada slide, são pacientes a partir de 65 anos de idade, tá bom? Então, o que é importante a gente relembrar, provavelmente que isso deve estar sendo dito em todas as aulas de vocês, é que a população de idosos vem crescendo, né? Então, no Rio Grande do Sul, de 13% em 2010, passando para quase 20% em 2021, é um momento bem significativo, né? E sendo que no Brasil, agora, assim, em 2024, a gente vai ter um total de 36 milhões de pessoas acima de 60 anos, o que dá muita gente que pode ser ou não submetida à cirurgia, né? E aí a nossa pirâmide etária brasileira, tá, conforme o último censo do IBGE, que já quase não parece mais uma pirâmide, né, de tanto que tá largando a parte de cima, que as pessoas realmente estão vivendo mais, e o objetivo nosso é que elas não só vivam mais, mas vivam bem, né? Então, a gente já tem hoje o conhecimento de que mais de 50% das cirurgias que a gente realiza são em pacientes com 65 anos ou mais. Principalmente é claro que as comorbidades, as doenças que levam a procedimento cirúrgico vão aumentando a frequência conforme a faixa etária. A gente está aumentando a população com a faixa etária maior, então por esse motivo a gente já tem esse número enorme de pacientes sendo operados acima de 65 anos. E o novo perfil vai ser acima de 75 anos. Então, essa a faixa etária está de forma acelerada crescendo em ambiente cirúrgico. A gente percebe isso no dia a dia, sabe? Em 2030, 20% das cirurgias vão acontecer em pacientes acima de 75 anos. Então, esse nosso tópico é bem, digamos, atual, né? Então, é uma demanda cirúrgica que está em expansão, principalmente então do perfil do paciente. Cirurgias oncológicas acontecem mais em pacientes, mais conforme a faixa etária vai aumentando, né? As urgências abdominais têm aumentado o número em pacientes de maior idade e a gravidade também, por consequência. E a gente tem aumentado cada vez mais o número de procedimentos minimamente invasivos, porque a gente percebe que no pós-operatório a recuperação dos pacientes é muito mais rápida. Todo aquele processo metabólico que uma incisão enorme no abdômen pode trazer, a gente consegue diminuir isso com o minimamente invasivo, fazendo com que o pós-operatório seja mais tranquilo, na medida do possível, né? O que é minimamente invasivo, então, é cirurgia feita por videolaparoscopia ou por robótica. Então, assim, a ideia aqui, antes de entrar no assunto, é que a avaliação pré-operatória não é só liberar para a cirurgia, como nós cirurgiões costumamos falar, né? A gente precisa da liberação clínica, ou da geriatria, ou cardiológica. Não é só isso. A gente sabe que, além da gente identificar as vulnerabilidades do paciente, a gente tem o potencial de modificá-las. E isso faz com que modifique o pós-operatório, a qualidade de vida no pós-operatório. Então, o meu objetivo não é somente operar e tirar o paciente vivo, digamos assim. É operar, o paciente sair vivo e com qualidade de vida. E isso pode ser modificado. E é isso que a gente vai ver de que forma que a gente pode atuar no pré-operatório, trans e pós-operatório para melhorar essa qualidade ou otimizar, digamos assim, a qualidade do pós-operatório. Então, eu trago para vocês esses dois principais guidelines aí que a gente tem diversos outros, mas tem o de 2012 que depois foi atualizado em 2016,
tá? E no final da apresentação daí eu tenho outras sugestões de artigos. Então, por que que o pós-operatório, o pré-operatório do paciente idoso é diferente? Então, vocês veem a foto desses dois senhores, tá? Só de olhar para a foto, a gente já vê que um paciente tem uma fragilidade muito maior e o outro é mais altivo, mais rigoroso, mais massa muscular. Tu vê que é diferente, apesar de os dois poderem ter a mesma idade, tá? Então, duas pessoas da mesma idade podem ter prognósticos completamente diferentes. A depender não só das comorbidades, mas também da performance e da fragilidade, tá? Então, existe uma heterogeneidade muito grande e a idade cronológica não define mais o risco. Então, apesar da gente ainda ter, eventualmente, um preconceito, digamos assim, de que um paciente com 92 anos, por exemplo, não possa ser operado, quando tu avalia o paciente, pode ser que seja diferente. Isso já aconteceu comigo. Tá? Então, já me aconteceu de me pedirem para avaliar uma senhora de 92 anos, tumor de pâncreas na cauda. Eu fui pro quarto dela pensando, bom, vou lá dizer que não tem muito o que fazer, né? Eu cheguei lá, não sabia nem onde é que tava a avó, tava caminhando pelo corredor, a mil, sabe? Super ligado na tomada, e nós já vamos falar sobre isso, né? Como avaliar essa fragilidade, né? Mas que deu para operar e, surpreendentemente, assim, bem no pós-operatório, alta, precoce, sem recidiva, e mais adiante ela acabou falecendo por outras coisas e não daquele tumor. Então, a gente tem que ter em mente que essa avaliação pré-operatória vai levar em consideração diversos outros fatores, e não somente a idade. Mas é evidente que os pacientes que têm mais idade vão acumulando outras doenças que podem ou não aumentar, então amplificar o risco cirúrgico, tá? Então, existe, além dessa vulnerabilidade de comorbidades, uma vulnerabilidade funcional. Então, de o paciente perder qualidade, que é isso que a gente estava falando. Então, ele tem mais risco de delírio, mais risco de perda funcional e até mesmo de institucionalização pós-operatória se a gente não tomar alguns cuidados. E por que isso, né? Então, porque o paciente idoso, ele tem uma reserva fisiológica reduzida, né? O envelhecimento, ele reduz progressivamente a reserva de múltiplos sistemas. Então, no repouso, ele pode parecer uma pessoa compensada, mas a cirurgia ela traz um estresse no organismo que pode causar um desbalanço nessa organização e nessa compensação que ele tem. Então, a gente olha nesse gráfico aqui, na linha de cima, então, um adulto jovem, e na linha de baixo, um idoso frágil, tá? Claro, os dois já partem de um basal diferente, mas o que eu quero chamar a atenção é que o adulto jovem parte de um basal, perde capacidade funcional ou reserva funcional e depois volta para o basal que ele estava antes. Já o paciente idoso, ele parte de um basal menor, perde reserva e depois é possível que ele não volte mais para onde ele saiu, tá? E esse é o cuidado. Então, por quê? Porque o paciente idoso já tem uma menor reserva cardíaca, menor débito cardíaco, maior rigidez arterial. Isso a gente vê em cirurgia até as artérias mais rígidas, tá? Ele tem menor capacidade vital forçada, tem maior risco de atelectasia, o que traz maior risco de pneumonia, o que traz maior risco de extensão da internação, né? Menor taxa de filtração glomerular, o que traz junto com isso uma menor tolerância, né, à reposição de fluidos, que no paciente jovem a gente pode fazer sem qualquer preocupação, ou melhor, com menor preocupação, né, e já no paciente idoso a gente tem que tomar todo um cuidado, né, e assim como também perde massa muscular e vulnerabilidade neurológica, tá? Então, ele tolera mal os extremos fisiológicos, hipotensões, hipoxemias, hipovolemia, então, e dor não controlada. A gente tem no transoperatório, eventualmente, de uma hepatectomia, sangramentos vultuosos, né? Então, esse é o paciente que vai sentir mais, não só no transoperatório, mas no pós, essa perda de sangue e reposição rápida. Então, são esses extremos que ele tolera menos. Então, o objetivo meu da avaliação pré-operatória não é só sobreviver, mas sobreviver com funcionalidade. Então, não deve ser centrado somente na doença. Evidente que a gente vai falar sobre isso e a doença de base também é importante, mas tem que ser centrado também na função.
num planejamento de recuperação para pós-operatório. Então, a gente vai tentar prever as complicações além da mortalidade, tentar preservar a independência funcional, reduzindo assim o delírio pós-operatório e dessa forma podendo planejar melhor a recuperação desse paciente. Então, eu começo trazendo para vocês o conceito de frailty no pré-operatório, né? Esse conceito, ele não é a idade cronológica, não é um número de comorbidades, não é uma incapacidade isolada do paciente. Esse conceito é exatamente aquilo que eu fui da senhora de 92 anos, que estava a 1000 pelo corredor. Isso é o frailty, é uma forma de medir a fragilidade ou a vulnerabilidade do paciente. A gente usa na nossa linguagem lá entre os cirurgiões, tá, mas e aí o paciente, ele joga bola? Como é que é? Ele é o 75 num corpinho de 60? Né? Essas são as frases que a gente usa. Ou é um 75 no corpinho de 75, sabe? Ou é um 75 num corpinho de 85. Hoje em dia, a gente não precisa mais usar essas analogias, a gente pode usar o conceito do frailty, que seria de fragilidade. Né? Segundo a Sociedade Britânica de Geriatria, então, é o estado de reserva fisiológica diminuída em múltiplos sistemas. Né? Existem critérios para a gente avaliar o frailty. Esse que eu trago para vocês de 2001, tá? Ele avalia perda funcional. Tá? Então, se tiver mais do que 3 do que 5 desses critérios aqui, que seria perda de peso não intencional, muita exaustão, fraqueza muscular, lentidão na marcha ou até mesmo baixa atividade física, o paciente vai ser classificado conforme o número desses critérios em não frágil, pré-frágil ou intermediariamente frágil ou frágil. E isso a gente classifica ele nesse grupinho para a gente poder se comunicar melhor. Daqui a pouco eu estou conversando com um de vocês me pedem uma avaliação para um paciente e diz, olha, é um idoso de 75 anos não frágil. Ou é um idoso de 75 anos frágil. E isso já me traz o entendimento de o que tem por trás, em termos de funcionalidade, capacidade vital, de capacidade funcional, para que tolere ou não a agressão que é um procedimento cirúrgico. Além desse fenótipo de frailty de 2001, tem outros índices, e esse outro que eu trago para vocês é um que também é bastante usado como modelo, tá? Que é de 2005, que daí ele calcula a proporção de déficits acumulados. Tá? O número de doenças associadas a sintomas, dependência ou não, tá? Estado cognitivo, humor, nutrição e morbilidade. Então, são diferentes critérios avaliados, mas o objetivo de ambos, e tem diversos outros que daqui a pouco eu trago uma tabela para vocês, é avaliar o grau de fragilidade desse paciente. Tá? Então, por que isso é importante? Porque, eventualmente, se eu tenho uma cirurgia que não é tempo sensível, que não é uma emergência, eu tenho tempo para modificar o grau de fragilidade antes da cirurgia. Mas por que eu quero modificar? Porque eu sei que a fragilidade aumenta, diminui, ou melhor, a recuperação pós-operatória, aumentando o número de problemas que esse paciente pode ter depois da cirurgia. Tá? Então, assim, por que ela supera a idade como preditor de risco? E esse aqui é um artigo que avaliou os pacientes na emergência. Tá? Pacientes idosos atendidos na emergência do hospital, tá? Então, mais ou menos, a grosso modo, 2 tipos de perfil de pacientes. O paciente pode ter 84 anos, mas caminha diariamente, é independente, com boa força muscular, não tem sarcopenia, cognição preservada. Esse é o perfil do não frágil, tá? Ou um paciente do tipo B, esse que tem 72 anos, já é sarcopênico, já tem uma dependência para as atividades diárias, já teve múltiplas internações, baixa velocidade de marcha. Esse é o paciente considerado, então, frágil, tá? Então, comparando esses 2 grupos de pacientes, a gente vê em números aquilo que a gente já sabia, digamos, de forma até intuitiva, que o paciente frágil tem 2,8% maior taxa de mortalidade em situações de emergência e uma morbidade de 40% versus 10% comparado com o idoso não frágil. Tá? Então, aqui a gente olha em números como é importante a gente poder detectar essa fragilidade pré-operatória para tentar poder atuar nisso, né? Então, essa mortalidade em 30 dias é 2,83 maior nos frágeis versus os não frágeis, tá? Então, qual é o impacto
quantificado da fragilidade. A gente tem uma mortalidade maior, a gente tem mais tempo de internação hospitalar, maior taxa de reinternação, então o paciente tem alta, depois tem que voltar por alguma razão, uma infecção, eventualmente urinária ou pulmonar, né? E aumenta a taxa de pacientes que saem do hospital dependentes e que daí tem que ser institucionalizados, tá? Então, os instrumentos de avaliação de Freyot, eu mostrei aqueles dois para vocês, que são os modelos básicos, mas tem na literatura uma série de outros, talvez vocês conheçam melhor do que eu, né? Mas, assim, todos eles usando o modelo conceitual, eu não vou entrar no detalhe de cada um, mas o que eu quero chamar a atenção? Todos eles usando o modelo conceitual do acúmulo de doenças, que seria como modelo o Rockwood, ou da quantidade de perdas, que seria a fenotípica, né? Então, são diferentes formas de avaliar a fragilidade do paciente, com algumas vantagens em alguns, que são mais rápidos ou mais devagar de serem aplicados, mas que existe uma concordância geral, tá, entre eles. O que é importante, tá, pelos consensos, é que toda avaliação pré-operatória tem que incluir um índice de Freyot, tá, um validado. Por quê? E isso deve ser avaliado separadamente das comorbidades, para poder a gente ter espaço de modificação nisso. Então, basicamente, o que se usa, né? Mostrei um monte de critérios, mas a gente hoje em dia tem visto mais nos estudos, então, esses que eu mostrei para vocês, e essa escala que é o CFS, que é também baseada no fenótipo de Fried, que também acumula um número de 1 a 9 como resultado, e pacientes com CFS maior que 5 têm um alto risco, então, para o procedimento proposto. Então, e aí, né? Eu encontrei um paciente robusto, um pré-frágil ou um frágil, o que eu faço? No paciente frágil, é importante que essa decisão de ser operado ou não seja compartilhada. Então, não vou ser só eu, cirurgiã, que vou decidir se vai ou não a cirurgia esse paciente. Claro que as indicações variam, né? Se eu tenho um paciente com uma úlcera perfurada, é um cenário. A gente não tem muito tempo desse tipo de avaliação. A gente opera ou deixa morrer. Então, não é esse o cenário que eu me refiro, tá? Mas o outro cenário, por exemplo, eu tenho um paciente com adenocarcinoma de cauda de pâncreas, que é o caso daquela senhora de 92 anos, e que ela chegou para mim e falou, ó, se é para morrer, eu morro, mas eu não quero ficar com esse tumor aqui. Daqui a pouco eu sei muito bem que o tumor de pâncreas vai invadir, não foi a palavra que ela usou, né? Mas vai acometer os nervos e vai começar a doer. Então, eu prefiro tentar fazer a cirurgia. Então, assim, eu, Angélica, não tinha nenhuma contraindicação, era uma senhora robusta, não era nem pré-frágil, apesar de seus 92 anos, e ela tinha uma opinião decidida sobre fazer ou não fazer a cirurgia. Então, aí a gente, junto, com uma decisão compartilhada, o oncoclínico que me chamou também me disse, viu, eu te disse que ela podia ser operada. Então, isso que eu acho que é importante num pré-operatório nesse cenário, né? A gente tomar a decisão em conjunto e baseado em critérios, tá? Então, eu vou trazer 2 exemplos para vocês. Esse senhor, 84 anos, tá? Esse aqui é o 4º pós-operatório, tá? É um paciente que tinha um tumor de cauda de pâncreas, outro parecido com aquela de 92, tá? Que a gente fez uma cirurgia robótica nele. E no 4º pós-operatório dei alta, porque não tinha mais o que fazer com ele no hospital. Normalmente é o mínimo que a gente deixa internado, são 4 dias, para qualquer faixa etária, né? E tá aí ele bem faceiro, com o papelzinho da alta em cima da mesa, tá? Esse paciente saiu da cirurgia sorrindo, e isso é o que a esposa dele me fala até hoje. Mas, doutora, quando ele foi da cirurgia para UTI, ele estava sorrindo. Então, é uma satisfação muito grande a gente poder ajudar esse tipo de paciente, que a gente sabe que se a gente não opera, em termos de expectativa de vida, é muito reduzida quando a gente não oferece cirurgia para um adenocarcinoma de pâncreas. E ver sair bem dessa forma, nesse caso com cirurgia robótica, é muito, muito bacana, né? Esse outro senhor aqui, 86 anos, a gente vê pela foto que ele já é mais fragilizado. Mas essa foto que eu tô mostrando para vocês é no pós-operatório. E esse senhor, ele tinha sido operado já. O tumor dele era numa região mais difícil de ser operada, era na cabeça do pâncreas. E ele tinha sido operado em outro hospital no interior e tinha sido considerado irressecável.
veio por uma invasão da veia cava. Ele veio para nós, a gente discutiu no ambiente multidisciplinar, a gente tem, na verdade, toda semana reuniões multidisciplinares em que a gente decide junto se vai ou não à cirurgia, e ele tinha essa invasão da cava só, e o tumor não era tão grande, mas era mal localizado. Então a gente levou à cirurgia, fizemos então uma duodenopancreatectomia cefálica com ressecção de cava, e tá aí ele em casa, me mandou a foto. Eu disse para ele que eu ia dar essa aula, se ele podia me mandar uma foto. Ele disse sim, vou mandar. Aí me mandou essa fotinho para poder colocar aqui para vocês, tá? Coisa mais querida. Ele, claro, esse senhor, a cirurgia foi muito maior, foi uma cirurgia aberta, tá? No pós-operatório ele fez uma arritmia cardíaca e o cardio me perguntou se podia anticoagular, lá pelo quarto, quinto pós-operatório. E eu disse sim, agora já podemos anticoagular, mas ele sangrou, o que fez ele voltar para UTI, e aí ele fez uma pneumonia, mas daí a gente conseguiu tratar, ele se recuperou, a gente reverteu a anticoagulação, parou de sangrar, se recuperou e saiu do hospital em cadeira de rodas. Ele entrou caminhando e saiu em cadeira de rodas. E aqui ele me mandou a foto para me mostrar, olha aqui, ó, já tô caminhando. Então, a reabilitação pós-operatória é tão importante quanto a pré-operatória para poder resgatar esse paciente, a funcionalidade dele, né? Então, a avaliação funcional, a gente falou antes do frailty, né, que é a fragilidade do paciente, mas a gente também tem que somar a isso um dado objetivo, que seria a avaliação funcional. Então, a gente por quê? Porque a gente sabe que é um preditor independente de complicação, de tempo de internação, de mortalidade. Então, como é que a gente mede a capacidade funcional? E esse é uma forma de medida muito mais conhecida do que o frailty, que para mim é mais recente, né, o conhecimento. A gente avalia a capacidade funcional basicamente em METs, né, que são os equivalentes metabólicos, que reflete a capacidade cardiorrespiratória ao esforço, né? Então, o paciente que tolera somente 1 ou 2 METs é porque só consegue fazer um autocuidado básico, somente caminhar dentro de casa. 3 a 4 METs, ele já consegue caminhar num passo um pouquinho mais acelerado e fazer tarefas mais leves. 4 METs, então, que é o nosso, deixei em negrito, tá? Porque é o nosso grande definidor, né? Ele sobe um lance de escada ou ladeira com tranquilidade, sem ter que parar no meio. Mais do que isso, então, é trabalho pesado em casa ou até mesmo esportes intensos, né? Então, a gente usa 4 METs como parâmetro de divisor entre ter ou não uma capacidade funcional boa. Por que 4 METs, né? Porque muitas cirurgias, em muitos procedimentos cirúrgicos, o estresse do metabolismo mais ou menos se aproxima a 4 METs, tá? Então, a gente força o metabolismo do paciente a subir um lance de escada sem parar. Então, se ele tolera isso bem, a gente entende que é possível que ele tolere também o procedimento cirúrgico. Claro que não é o único critério, mas a gente usa esse como parâmetro, digamos assim. Então, os pacientes que não alcançam 4 METs, eles tendem a ter um risco cardiovascular mais alto. Então, talvez seja mais importante a informação de que quando ele não consegue, então não consegue subir um lance de escada, isso pra gente é super importante. Então a gente tem que tentar resgatar essa capacidade funcional antes da cirurgia, se for possível, né? Tem outras formas de medir a capacidade funcional, então o performance status, né, que antes eu até falei, qual é o performance do paciente? É o performance status, que é o índice ECOG, né, ou Karnofsky, que daí mede. São as mesmas coisas, mas medidas com números diferentes, mas que ele reflete a funcionalidade global do paciente, principalmente pacientes oncológicos. Então, se tem autonomia ou se não ele é incapaz de ter um autocuidado, tem que ficar fora da cama mais ou menos do que 50% do dia. Então, esse índice, o performance status, a gente usa bastante nas nossas reuniões multidisciplinares. A gente pergunta lá para o residente quando está passando o caso, tá, mas qual é a performance do paciente? Não, é 0, ele é ótimo. Então, assim, em termos de funcionalidade, é um paciente que tem nenhuma limitação, tá? Então, a gente usa bastante esse índice. Esse outro índice aparece bastante nos trabalhos cardiológicos, né, da Duke Activity Status Index, né, o DAISY, que a gente chama. Então, mesmas perguntas de outro formato, na verdade, somatório de números, em que vai dar mais do que 34 equivale a 4 METs. Menos do que 34, então é um paciente que já tem uma redução na capacidade funcional. Então, a gente usa o número 34, o DAISY, né? E esse outro, que eu acho super interessante, porque é muito fácil de fazer, que a Denusa, ali do hospital, gosta muito, né? O Time to Up and Go Test, né? Então, o que é isso, né? Aquele testezinho que o paciente está sentado, levanta, caminha 3 metros, faz a volta
e volta os mesmos 3 metros e senta, em menos do que 15 segundos. Se ele consegue fazer isso, ele tem um risco menor de quedas. Se ele não consegue, se ele vai devagar, se ele tem que se segurar para levantar, aí já é um paciente que tem um risco maior de quedas ou de complicações pós-operatórias, tá? Então, independente de qual score que a gente usar, tá? A partir deles, a gente entende se esse paciente tem que ser indicado ou não para uma pré-habilitação, por exemplo. Eu não te diria assim, não, se tem mais que 4 metros não precisa fazer reabilitação, pré-habilitação. O ideal é sempre fazer, né? Mas aquele paciente que não tolera nem 4 metros, esse tem que fazer. Não é assim que ajuda, né? É porque senão o pós-operatório dele vai acabar com a capacidade funcional desse paciente, né? Com relação à avaliação cardiológica, então, né? Em primeiro lugar, a gente precisa saber se é uma cirurgia urgente ou não, né? Então, a gente tem a classificação, né, de cirurgias, se é uma emergência, que tem que ser feita imediatamente, quanto antes, ou se é uma urgência, que eu tenho as próximas 24 horas para operar, ou se é uma cirurgia tempo sensível, ou seja, um câncer, por exemplo, adenocarcinoma de pâncreas, é tempo sensível, eu tenho tempo, mas não é lá uma eternidade, né? Então, assim, não dá tempo de eu colocar um stent e esperar 1 ano para poder operar o paciente, mas dá tempo de eu poder otimizar a capacidade dele. Bastante comum, vou te dizer assim, no pré-operatório de cirurgias tumor, por exemplo, pacientes com convênio, a gente tem aquele período de autorização da cirurgia, né, pré-operatória, em que, dependendo do convênio, consegue levar 21 dias úteis, IP, por exemplo. 21 dias úteis eles levam para autorizar uma cirurgia, o que dá mais ou menos 1 mês. E nesse mês, a gente usa para poder fazer pré-habilitação, para fazer fisioterapia, para melhorar o estado nutricional e para melhorar a massa muscular. Então, assim como para fazer uma avaliação cardiológica mais detalhada, caso haja necessidade, né? Se o paciente for uma emergência de fato, o que a gente pode fazer é estabilização hemodinâmica, analgesia e antibiótico. Não tem mais o que fazer além disso. E a gente vai para tudo ou nada, né? Então, assim, não é esse o perfil do paciente que nós vamos tratar aqui daqui para frente, né? E nem que a gente vem tratando, porque esse é o perfil que não dá tempo da gente fazer a avaliação. A gente simplesmente vai sentar e conversar, ó, ou faz, né? E aí nós vamos fazer o melhor no transoperatório e no pós para evitar maiores complicações. Mas não temos tempo de avaliação pré-operatória, né? E aí, outra pergunta que é importante para esse paciente na avaliação cardiológica: eu tenho um paciente com síndrome coronariana aguda ou existe alguma contraindicação absoluta para a cirurgia, em termos de coração, né? O que seria uma contraindicação absoluta, né, para uma cirurgia? Assim, não pode operar. Segundo a Sociedade Americana aqui da Avaliação Cardiológica para Cirurgia Não Cardíaca, né, ele enumera, assim, a síndrome coronariana aguda, ou insuficiência cardíaca descompensada, taquicardia associada a uma hipotensão, ou uma estenose aórtica sintomática e com sintomas severos, né? A Sociedade Brasileira, né, de Avaliação Pré-Operatória de Cirurgia Não Cardíaca, eles têm mais ou menos os mesmos critérios, acrescentando alguma coisa de mais sintomas, por exemplo, edema agudo dos pulmões, pulmonar, tá? Então, essas seriam as contraindicações absolutas, tipo, não podemos operar agora, tá? Então, aqui eu trago para vocês, eu tirei daquele guideline que eu mostrei lá no começo, tá? Então, o primeiro passo, é uma emergência? Sim. Bom, então vai para cirurgia, tá? Não é uma emergência. Ele tem alguma contraindicação, uma doença ativa cardiológica? Se tem, aí vai ter que avaliar conforme para poder otimizar e depois considerar a cirurgia. Não tem, tá? Então, é um paciente que vai para uma cirurgia eletiva e que não tem nada de risco agudo cardiológico. Bom, então a gente vai ver se é uma cirurgia de baixo risco. O que é uma cirurgia de baixo risco? Eu vou ter a cola aqui para lembrar, tá? Então, cirurgia de baixo risco é aqueles procedimentos endoscópicos, cirurgia de cataratas, cirurgias que não entram dentro das cavidades torácicas ou abdominal. Torácica ou abdominal, tá? A partir do momento que tu entra na cavidade torácica ou abdominal, já é médio porte para cima, tá? Sendo que daí uma cirurgia de grande porte seria as cirurgias vasculares ou essas cirurgias hepatobílio que a gente faz, tá? São cirurgias de grande porte. Então, no paciente que é, digamos, eu ia dizer inteirão, né? Aquele inteirão, sem fragilidade, sem comorbidades importantes do ponto de vista cardiológico,
pode ir direto para a cirurgia sem fazer uma avaliação maior cardiológica, né? Agora, não, é uma cirurgia maior. Bom, então avalia a capacidade funcional dele, se ele tem mais do que 4 metros, a gente pode considerar ir para a cirurgia, e se não, a gente tem que fazer uma avaliação mais profunda de scores de risco, e que eu acredito que vocês conheçam até melhor do que eu, a quantidade de scores de risco e calculadoras de risco cardiológico que existem, né? O que eu mais ouço falar, eu não sei se é o mais famoso, me perdoe, mas o que eu mais ouço falar é o Goldman, tá? E toda vez que eu preciso fazer isso num paciente, eu preciso trazer para perto um cardiologista, porque para fazer uma avaliação mais profunda, e aí a gente avaliar junto se esse paciente pode ou não ser submetido à cirurgia, tá? E aí, só para trazer para vocês, então, a parte do paciente sabidamente isquêmico, por isso que é uma coisa que acontece bastante no consultório, né? É aquele paciente que acabou de colocar um stent coronariano, por exemplo, infartou e botou o stent. Tá, essa tabelinha aqui, do mesmo artigo que eu mostrei antes, tá? Ele bota em vermelho o paciente com muito risco, em verde o paciente com risco menor, né? Então, olha na primeira linha só aqui, ó, menos do que 3 meses depois do stent, é muito risco operar. Tá? O ideal depois de colocar um stent é a gente esperar 1 ano, tá? Pelo menos 6 meses. Então, segundo a recomendação aqui que é mais fácil até da gente ler da Sociedade Brasileira, né? A recomendação grau 1 é esperar 12 meses depois de uma revascularização miocárdica para poder fazer outra intervenção, tá? Menos tempo é muito mais arriscado, tá? Principalmente porque esses pacientes eles ficam nesse período inicial com dupla antiagregação plaquetária, né? Então, paciente com dupla antiagregação plaquetária, eu não posso operar porque sangra demais. Eu tenho pelo menos um dos dois de retirar. Eu até posso operar só com AS, dependendo da cirurgia, sim. Quase todas da cavidade abdominal eu posso, tá? Vou te dizer, em vigência de AS não dá para operar cirurgia neurológica, cirurgia oftálmica, mas assim, o resto, a maioria a gente consegue, tá? Mas a S com clopidogrel, aí já sangra muito, é impeditivo, então um deles eu preciso tirar, tá? Então já me aconteceu de me chamarem para ver um paciente, ele até assim, relativamente jovem, tinha ali uns 60 e poucos anos, né? É considerado idoso, mas assim, é o limite inferior, né? E veio para o hospital porque infartou e colocou um stent. E nesse período de internação hospitalar, ele fez uma apendicite aguda, tá? E foi aí que eu entrei. Eu fui ver o paciente e digo, olha, a apendicite aguda dele é mais inicial, não tem o que a gente chama de fecalito na base do apêndice, que seria impeditivo para um tratamento conservador, então eu estou autorizada a fazer o tratamento conservador da apendicite aguda, que foi o que a gente fez, tratamos ele com antibiótico, e aí, 12 meses depois, somente com a S, eu fiz a apendicectomia dele e ficou super bem. Foi uma apendicectomia fácil, tranquila, uma apêndice assim, praticamente normal, né? Então a gente tirou ele da zona de risco para poder fazer a cirurgia. Outra situação, por exemplo, não, a apendicite aguda desse paciente está perfurada. Bom, eu posso drenar percutâneo, eu posso fazer uma drenagem percutânea, esfriar o apêndice dele, a inflamação, né? E depois operar. E isso também já fiz, tá? Um paciente com muita comorbidade, insuficiência renal, DPOC, com abscesso periapendicular, tá? A gente fez drenagem percutânea para no segundo momento fazer a apendicectomia do paciente. Idoso também, evidente, de uns 75 anos, se eu não me engano, isso já faz mais tempo. E compensamos, ficou bem, e esse, como o problema dele não era cardiológico, mais ou menos 6 meses depois eu operei, e foi muito bem a cirurgia. Então, é uma alternativa que a gente tem, né? Por exemplo, quando a gente tem uma apendicite aguda, é fazer essa drenagem percutânea quando tem abscesso, ou somente esfriar com antibiótico. Mas atenção, né? Porque assim, desses pacientes, 20% deles no próximo ano vai ter apendicite de novo, tá? Então assim, não é uma coisa que tu trata e deixa. Não, tem que operar, tá? Por isso que a gente opera depois, tá? E outra atenção que tem que ter é que o paciente que tem, então, o fecalito na base do apêndice, não dá para fazer esse tipo de tratamento, que não vai melhorar. Que a causa do problema continua ali, então tu dá o antibiótico, ele sai da infecção, mas volta a fazer, então acaba que esses casos a gente tem que necessariamente fazer a cirurgia, tá? De exames complementares do ponto de vista cardiológico, então, eu não vou entrar muito no mérito, mas assim, por que eu trouxe, né? Porque a gente normalmente tem um hábito, digamos assim, acima de 40 anos, eletrocardiograma para todo mundo. Mas tu olha que a classe
de recomendação é 2A. Então, assim, a maioria das pessoas recomenda realmente fazer isso, mas não tem, assim, uma evidência tão forte para embasar essa decisão, né? Assim, então, normalmente a gente vai pro eletro, é hábito, digamos, fazer acima dos 40 anos, mas tendo alguma indicação, digamos, o paciente é diabético, ou ele tem um risco, uma operação maior, alguma doença sugestiva algum sinal, sintoma sugestivo de doença cardíaca, e tem realmente indicação de fazer classe 1, tá? Assim como todos os outros exames de avaliação pré-operatório cardiológico, tá? Eu quis trazer o biomarcador, né, o ProBNP, tá tão na moda, né, agora todo mundo tá falando disso na avaliação pré-operatória. Então, na prática, assim, quando que a gente acaba pedindo, né, é com pacientes que têm uma idade maior de 65 anos, né, ou seja, idosos, ou com uma idade menor, de 45 a 64, mas com uma doença cardiovascular estabelecida, ou fator de risco, tá? Então, para esses pacientes, aí sim a gente pede o ProBNP. Mas qual é o intuito dessa solicitação? O objetivo, principalmente quando a cirurgia é tempo sensível, ou seja, eu não tenho tempo para fazer maiores avaliações de risco, mas eu tenho tempo de me programar para o pós-operatório. Então, se ele vem com isso alterado, eu posso fazer um pós-operatório na UTI por 48 horas, fazendo sequencialmente solicitações de troponina, para que eu precocemente identifique qualquer evento cardiológico. Então, para isso que está sendo usado hoje em dia o ProBNP. Com relação à avaliação pulmonar, vou ter que andar mais ligeiro. Com relação à avaliação pulmonar, então, a gente tem todos os fatores de risco relacionados ao paciente e todos os fatores de risco relacionados à cirurgia, tá? Então, o primeiro dos fatores de risco relacionado ao paciente é a idade, tá? Então, pacientes idosos já têm por si aumento do risco de uma complicação pulmonar, né? Pacientes que já tenham doenças prévias, por exemplo, DPOC, ou que tenham uma dependência funcional maior, ou que tenham outras doenças, por exemplo, insuficiência cardíaca, sepsis pré-operatória, perda de peso muito grande, ou seja, perda de status funcional, ele aumenta o risco de complicação pulmonar. Então, é uma preocupação que a gente tem nos pós-operatório, a tentativa de evitar isso, compensando ao máximo possível o paciente antes, e tentando evitar de fazer uma cirurgia que piore. Exemplo, se eu fosse fazer aquela cirurgia que eu fiz na avó de 92 anos, eu fiz por vídeo ela, tá? Se fosse fazer aberta, a incisão se chama chevron, é fora aqui na barriga, tá? É uma incisão ampla em andar superior do abdômen. Todo paciente que tem uma incisão abdominal no andar superior do abdômen tem uma recuperação muito mais lenta, né? Então, por quê? Porque dói, né? Então, dói, mesmo que a gente bote peridural, dói para respirar. Então, os pacientes acabam evitando de fazer uma inspiração profunda, respira mais superficial, o que faz a atelectasia e aí aquela cascata, né? Vira pneumonia. Então, o planejamento da cirurgia também é responsável pelo risco de complicação pós-operatória. E o pós-operatório nem se fala, né? Fazendo fisioterapia precocemente, tirando da cama e imobilizando o paciente. Tá? Então, as estratégias são essas, a gente, para prevenir, né? São essas, otimizar, então, a função pré-operatória, parar de fumar. E quando a gente fala em parar de fumar, antes da cirurgia, a gente está falando de 8 semanas, tá? Por que 8 semanas? Porque é o tempo do paciente recuperar a funcionalidade dos cílios pulmonares, tossir tudo que ele tem para tossir e botar para fora aquela sujeira e chegar na cirurgia sem estar com a tosse aumentada, porque isso me aumenta a chance de fazer hérnia incisional. Então, o ideal seria parar de fumar 8 semanas antes, tá? É isso que a gente pede sempre pro paciente, tá? Sobre o estado nutricional, então, no pré-operatório, né? Então, a gente sabe que a desnutrição tem um impacto muito grande na cirurgia, né? O paciente desnutrido tem uma maior taxa de infecção em sítio cirúrgico ou infecção de qualquer sítio, tem maior chance de deiscência e fístula, aumenta o tempo de internação hospitalar e aumenta o tempo de recuperação, ou melhor, diminui a recuperação funcional do paciente somente por causa da desnutrição. Então, a gente faz a avaliação nutricional no pré-operatório, iniciando, obviamente, pelo peso e altura, com o cálculo do IMC. A gente dosa albumina pré-albumina e investiga a perda ponderal, se o paciente perdeu mais do que 10% do peso ou não, tá? Então, a gente considera alto risco nutricional o paciente que tem um IMC baixo, menor que 18,5,
que tem uma albumina baixa, menor que 13 e obviamente não tenha doença hepática, né, que justifique essa albumina baixa ou renal, e uma perda ponderal maior do que 10%, a gente usa 10% normalmente, 10, 15% em 6 meses, isso é sinônimo de, mesmo que o paciente seja obeso, ele pode ser um obeso desnutrido, né? Então, isso é motivo para fazer uma avaliação formal pré-operatória e um investimento nutricional no paciente, tá? E esse estado de desnutrição ou de acamado ou de não mobilidade pode levar à sarcopenia, né? Então, o que é sarcopenia? Que isso vocês, pessoal que lida com geriatria, vê muito, né? Então, é o paciente que tem uma doença muscular progressiva com perda de força. Então, não é só a perda da massa muscular, mas da força e da qualidade dessa fibra muscular. Então, a força é o marcador inicial. Você começa a perder a força, então alguma coisa está acontecendo. Tá? Então, o paciente que tem sarcopenia aumenta a chance de ser um idoso frágil, né? Porque ele não tem força para não ser assim. Então, como é que faz o diagnóstico, né? A gente suspeita da sarcopenia quando vê que o paciente tem uma força reduzida, que pode ser feita com um dinamômetro, por exemplo, ou com aquele teste de levanta e senta em 15 segundos mais do que 5 vezes, sem se apoiar. O paciente não tem sarcopenia, se ele consegue fazer isso. E identificando que tem uma força reduzida, a gente pode avaliar a massa muscular, que pode ser avaliado por tomografia, pode ser avaliado por tomo ou outros métodos, né? E a gente identifica que esse paciente, e aí avalia a performance, né? Então, qual que é o problema da sarcopenia que vai culminar, então, com uma performance baixa, né? E isso tudo tem, como a gente já viu várias vezes, impacto no período perioperatório, né? Um paciente com baixa performance, baixa capacidade funcional, piora de pós-operatório, mortalidade elevada e recuperação reduzida, né? Então, a grande vantagem é que a gente pode melhorar isso antes, tá? Então, por isso que é tão importante a gente investir em pré-habilitação antes da cirurgia, que compreende, então, exercício, alimentação e fisioterapia, né? Então, a gente resgatar o paciente do ponto de vista funcional e resgatar o paciente do ponto de vista nutricional, tá? Então, tanto a fragilidade quanto a sarcopenia, elas são modificáveis antes da cirurgia. E eu acho que é por isso que eu resolvi investir tanto tempo da aula nisso, porque são os fatores que a gente pode ainda ter uma certa manobra, né? Mobilidade para manobrar antes de operar o paciente. Então, com relação à avaliação nutricional, a gente faz essa triagem nutricional e avaliação do risco, avalia se tem sarcopenia ou não, para poder indicar ele fazer pré-habilitação. E eu não podia deixar de falar, né, que a gente hoje em dia usa a imunonutrição em cirurgias de grande porte pré-operatória. Quase todos os meus pacientes, não importa a idade, aí não precisa ser idoso ou não, tá? Fazem uso do Impact, tá? Isso eu não tenho nenhum conflito de interesse, não tenho nenhuma parceria com a Nestlé, mas eu indico porque é o único suplemento alimentar que tem imunomodulador, pelo menos até onde eu sei, tá? Então, a gente indica o paciente tomar 3 Impacts por dia, 7 dias antes da cirurgia, tá? E isso vai impactar, né, o nome é ótimo, no pós-operatório, em termos de taxa de cicatrização, menor número de fístula. E essas cirurgias que a gente faz, por exemplo, pancreatectomia, que eu tenho que reconstruir, o grande problema da cirurgia não é tanto o transoperatório, mas o pós-operatório. Então, a gente, como reconstrói, a gente tem risco de fístula de várias formas diferentes, do estômago, da pâncreas, das vias biliares. Isso tudo pode ser reduzido, talvez seja uma palavra muito forte, mas tudo que vier para ajudar, vem bem, né? Então, os estudos, eles mostram que reduz realmente, né, com imunonutrição, mas é uma ajuda, digamos assim, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre polifarmácia, né? O que é a polifarmácia? Então, é o paciente que toma mais do que 5 medicamentos, e isso seria um fator de risco para delírio pós-operatório, né? Então, tem aqueles protocolos, né? Protocolos ou start-stop, que seria assim, stop, pare os medicamentos que aumentam o risco de ter delírio e inicie os medicamentos que possam ajudar a não ter, digamos assim. Ou outros critérios, como o critério de Beers, não sei como é que fala, mas enfim, que tem uma lista imensa, que eu não coloquei aqui, mas de medicamentos a evitar, aqueles que pode usar com cautela, e aí classificados por tipo de risco, tá? O que eu acho que é importante a gente ter bem na mão é que os benzodiazepínicos não são
muito úteis, na verdade, pode piorar delírio, pode aumentar a sedação, pode aumentar o risco de quedas, né? Os anticolinérgicos podem aumentar a confusão do paciente, retenção urinária e constipação. E muito opioide também é ruim, porque o paciente, além de fazer um ilho e a constipação piora toda a recuperação cirúrgica pós-operatória, além disso ele vai poder fazer uma depressão respiratória. Então, são medicamentos assim que a gente tem mais, digamos, na ponta da língua, né? Anti-inflamatório também a gente evita de usar, né? Por causa da disfunção renal e chance de sangramento do trato gastrointestinal, mas eu vou te dizer que assim, o anti-inflamatório não tem tanta cautela quanto os demais. A depender do paciente, né? Eu vou falar especificamente sobre alguns, rapidamente, o antiagregante, meio que eu já falei para vocês, então, né, o AS, quando está usado em prevenção primária, a gente suspende 7 dias antes da cirurgia, tá? Prevenção primária. Quando a prevenção é secundária, por exemplo, já infartou, já AVCizou, a gente pode operar em vigência de AS, tá? A não ser que tenha um risco proibitivo de sangramento na cirurgia. O clopidogrel a gente procura suspender 5 dias antes, tá? E sempre a dupla antiagregação. É muito difícil a gente operar com dupla antiagregação, só se for uma cirurgia de emergência mesmo, tá? Senão o risco é maior. Com relação aos anticoagulantes, tá? A gente primeiro tem que entender se o paciente precisa manter esse anticoagulante ou se dá para suspender. Exemplo, o paciente fez um TEP aí há 8 meses e ficou com anticoagulante, bom, eu suspendo e faço a minha cirurgia, tá? Mas o paciente não, um paciente que tem uma válvula metálica, precisa do anticoagulante, bom, daí eu vou ter que fazer precisa de uma ponte, né? Ponte do anticoagulante, precisa, então eu vou fazer a ponte provavelmente com uma heparina de baixo peso molecular, tá? Então, e aí suspendo o varfarine 5 dias antes e faço a ponte com a minha heparina, tá? Os novos anticoagulantes, cada um deles tem que avaliar, eu não consegui memorizar essa tabelinha aí, então, dependendo de qual é o novo anticoagulante, é o número de dias que tem que parar antes da cirurgia. Então, para mim, eu tenho guardado essa tabelinha aí para saber quanto tempo antes eu tenho que parar cada um deles, tá? Sobre os remédios, os medicamentos do diabetes, né? Então, os antidiabéticos orais a gente normalmente suspende no dia da cirurgia, ou toma até a véspera, na verdade, né? Exceto o diabinese, que tem que ser 48 horas antes por ter uma meia-vida mais longa. A metformina, na verdade, ela é um pouco controverso, mas pela ADA se suspende um dia antes, tá? Os insulino dependentes, então, depende de qual que é a insulina, se é intermediária ou ação longa, que tu vai dar, então, na véspera, menos do que a dose usual, né? Mas a gente não deixa de dar, porque senão o paciente fica muito hiperglicêmico. Com relação à avaliação cognitiva pré-operatória, então, a gente faz o mini-cog, né, que é aquele testezinho rápido, ali 2, 3 minutos para fazer. Se vem anormal, vai para um teste um pouco de Montreal, né, esse de Moca, um pouquinho mais detalhado, para poder fazer um planejamento mais adaptado da função cognitiva. Então, qual que é o primeiro impacto que a gente espera? É ter um baseline, né? Tu faz o teste antes, porque depois aí tu pode comparar e dizer, ó, piorou ou não, né? Os pacientes que a gente faz o teste e que é alterado, ou seja, tem uma demência prévia, tem mais chance de ter delírio no pós-operatório. Então, isso faz parte da integração do planejamento da cirurgia, tá? Então, com relação à avaliação pré-operatória, a gente vai avaliar todas essas funções que a gente falou, né? Então, até aqui, para tentar, então, fazer a tomada de decisão, que deve ser compartilhada. Então, o que a gente tem que entender antes da cirurgia para decidir? Qual é o objetivo dessa cirurgia? É o objetivo daquela avó que ela me disse, não, eu quero tirar o meu tumor, porque eu não quero que o meu tumor invada um nervo e que eu tenha dor. Não quero ter dor. E isso a gente podia oferecer. Então, é uma expectativa que não é falsa, né? Com relação ao impacto em termos de funcionalidade, bom, aí vai depender da funcionalidade pré-operatória para ver o que vai impactar no pós. E também se eu vou ajudar o paciente ou não, né? Se eu vou somente prolongar o sofrimento, por que fazer a cirurgia, né? Então, e essa decisão não é só minha, não é só do anestesista, não é só do geriatra, é uma decisão, a família tem que participar, o paciente principalmente, se ele tiver condições cognitivas, né? Pra gente decidir se vai ou não um procedimento cirúrgico. Então, também tem os casos em que a gente não pode operar, né? Então, se a gente faz aquele índice de fragilidade e ele é muito alto e tem uma mortalidade muito, muito proibitiva, aí a gente tem que sentar e explicar, olha,
Se a gente operar, a chance de não voltar ou de ter uma complicação pós-operatória irreversível é muito alta. Então, a gente tem que decidir junto se vai ou não e ir adiante nisso, né? Então, temos alternativas? Às vezes tem. Por exemplo, uma drenagem percutânea. De novo, tumor de cabeça de pâncreas está ictérico, coloca um stent e aí melhora a icterícia. Vai tratando de forma paliativa, né? Então, a pergunta central é essa. A cirurgia vai melhorar ou só vai prolongar o sofrimento, né? É tratamento de melhoria ou é distanásia, né? Então, isso é importantíssimo. Então, só para trazer por último aqui, então, que outro consenso mostrando a importância da avaliação da fragilidade, tá? Aqui só para não dizer que eu não trouxe, tá? Os outros scores que se usa muito em cirurgia, o ASA, ENSKIP, APACHE, tudo isso se usa, mas tem limitações no paciente idoso, então por isso que a gente talvez não use tanto, mas em termos de raciocínio, a gente vai montando, na verdade, toda a orientação de se nós vamos ou não ter sucesso com a cirurgia, juntando muitas vezes esses scores. Então, com relação à pré-habilitação, antes de operar, então é uma intervenção em que a gente vai juntar, então, o exercício físico, tá? Que tem que ser aí 2, 3 vezes por semana, supervisionado, tá? Com a otimização nutricional, principalmente proteína, tá? E imunonutrição, o impact aqueles 7 dias antes. E um preparo psicológico, tá? Uma educação de o que vai acontecer, como que vai ser a cirurgia, quais são as expectativas, como vai ser o pós-operatório, isso tudo a gente tem que, quanto mais claro ficar, mais suave é o pós-operatório. Eu vejo que assim, os pacientes super educados, digamos assim, sobre a cirurgia, eles vão melhor, porque eles já sabiam que eles iam pra UTI. Eles já sabiam que quando eles iam acordar da cirurgia, eles iam estar cheios de fio pendurado. Então daí não se assusta tanto, né? Então, super importante essa educação pré-operatória e parar de beber e de fumar, né? Então, o impacto clínico da pré-habilitação é esse: diminui complicação, diminui tempo de internação e aumenta a capacidade funcional em pelo menos 40 metros, né? Então, principalmente quem? Os pacientes que são idosos, frágeis e sarcopênicos. Então, na verdade, ela tem que ser considerada em todos os pacientes, mas principalmente nos de alto risco, tá? Com relação ao protocolo ERAS, né, ele envolve, além de tudo isso que eu falei, a otimização do jejum pré-operatório, antibiótico perioperatório e profilaxia de TEV. Então, sobre o jejum, né? Porque tanto que é importante o jejum, isso vem desde lá em 1946, quando o Dr. Mendelssohn publicou esse artigo mostrando uma paciente que era pré-operatório obstétrico e que aspirou e teve uma pneumonite. Então, por isso que a gente chama de síndrome de Mendelssohn, quando a pessoa aspira, né? Porque não tinha jejum adequado. Desde então, se começou a usar 8 horas como parâmetro. Por quê? Porque esvazia, é o tempo para esvaziar bem o estômago, mas um período muito prolongado de jejum pode aumentar o estresse do metabolismo, aumentar a resistência à insulina, aumenta o catabolismo proteico, imagina isso num voo que já é sarcopênico, né, e diminui força muscular. Então, a gente, hoje, o que a gente recomenda? Sólidos até 6 horas antes de jejum, líquidos claros até 2 horas antes. O que é líquido claro? É suco sem polpa, ou chá, ou café sem açúcar, tá? Ou usar maltodextrina, que o paciente pode tomar 2 horas antes. Isso melhora o conforto, tá tomando alguma coisa, e reduz a resistência à insulina, tá? Então, no protocolo ERAS é indicado maltodextrina 2 horas antes, tá? Diminuindo aí todo o estresse do metabolismo. Sobre antibiótico pré-operatório, então, para que serve esse antibiótico? Não é para tratar. Se for para tratar, aí é tratamento com antibiótico e não profilaxia, tá? Esse antibiótico perioperatório, ele é para diminuir somente a infecção de risco cirúrgico, ponto, tá? Mais nada. Então, quando que ele é administrado? 1 hora antes da incisão, mais ou menos na hora da indução, ele pode ser usado no máximo por 24 horas, além disso não há benefício, tá? E ele é usado, a escolha é conforme a flora esperada. Então, se é uma flora mais de gram positivo e gram negativo, normalmente a gente usa uma cefazolina. Se tem uma flora esperada que tenha anaeróbios, a gente pode usar uma cefoxitina, que também cobre, além do gram positivo e gram negativo, o anaeróbio. Então, na prática, o que significa isso? Da boca até o apêndice, a gente usa cefazolina. Dali em diante tem anaeróbio, então cefoxitina, tá? Com alternativa aí para os alérgicos.
Além disso, tem outras medidas preventivas no pré-operatório? Sim. Então, é pouco tempo internado, banho antisséptico antes da cirurgia e essa remoção de pelos em sala cirúrgica. Tem os pacientes que já se depilam antes, porque já querem ficar pronto. Isso não é adequado, porque daí já recoloniza, e aí tu já tá cheio de pontos de solução de continuidade na pele, contamina mais até. Então, se é para depilar, tem que ser em sala cirúrgica, tá? Com relação à profilaxia do tromboembolismo, então, a cirurgia aumenta o risco, a imobilização, a inflamação, a neoplasia, tudo isso aumenta o risco, tá? Então, a escolha da profilaxia depende se esse risco é maior ou menor, se tu tem um risco de sangramento e qual é o tipo de cirurgia. Então, a gente usa, muitas vezes, o score de Caprini, tá? Que ele dá um pontinho, é meio poluído, mas, assim, dá pontos. Esses fatores de risco primeiros aqui ganham 1 ponto, depois os segundos ganham 2 pontos, depois ter 3 pontos, depois 5 pontos, conforme o perfil. Nota que, assim, a partir de idade de 75 anos ou mais, já são 3 pontos de cara, tá? E aí faz uma soma, e essa soma vai dar, então, a categoria do risco, e aí o que a gente tem que fazer? Se é um risco muito baixo, é só deambulação precoce, mas nos nossos pacientes acima de 75 anos já é 3, 4 pontos, profilaxia farmacológica. Então, normalmente a gente vai usar heparina de baixo peso molecular ou não fracionado. Tá, então aqui os exemplos de profilaxia, tá? Eu tô indo mais rápido porque eu vi que falta muito pouco tempo para terminar, eu tinha um monte de slide para mostrar, tá? Então, a profilaxia a gente faz, o único cuidado que eu teria, assim, se no pós-operatório eu fazer profilaxia e eu acho que esse paciente pode ser reintervido por alguma razão, não vamos usar baixo peso molecular, porque a reversão é parcial com a protamina. Se eu acho que eu tenho risco dele sangrar, eu vou usar não fracionado, que daí eu consigo reverter. Essa seria a coisa mais importante, eu acho, para chamar atenção para vocês, tá? Durante a cirurgia, então, é evidente que o objetivo é minimizar o estresse ao máximo, tá? Então, a gente tem anestesia adequada, digamos assim, uma decolagem e um pouso mais suave, né? Deixar o paciente bem monitorizado, tentar não agredir de forma extrema o paciente. Então, se eu, cirurgiã, vejo que está sangrando, paro de operar. Converso com o anestesista, assim, ó, já sangrou bastante, então vamos recuperar o paciente, eu vou esperar. Se houver necessidade de transfusão, já vamos transfundir agora, espero vir o sangue, e aí eu continuo. Então, isso faz a diferença, para eu não botar ele tanto em extremos. Não é aquela coisa, não, eu vou terminar logo, então eu vou, não importa se sangrar mais um pouco, não importa, tá? Senão esse paciente pode ter um impacto maior ainda, tá? Evitar opioides também, isso ajuda bastante no pós-operatório. Então, é uma homeostase que a gente tenta manter, e de que forma? Mantendo o paciente em normotermia, fazendo uma terapia de fluidos sem sobrecarga, tá? E tendo o paciente bem monitorizado, tá? A sonda urinária eu deixei aqui porque é o mínimo possível sempre, né? Com relação à cirurgia minimamente invasiva, então a gente sabe que menos incisão é menos dor, recuperação mais rápida. Então, por mais que seja uma forte recomendação para a cirurgia coloretal, para a cirurgia HPB, que é a minha área, a gente vê na prática que faz toda a diferença. Então, eu só não vou fazer por vídeo quando, assim, o pneu peritônio o paciente não tolera, ou por razões financeiras, que tem alguns convênios que não cobrem, tá? Com relação à transfusão e hemostasia no idoso, os critérios para transfundir que a gente usa são os mesmos que a população em geral. Então, assim, pacientes menor de que 7 transfunde, a não ser que tenha alguma doença cardíaca, tá? E com relação à homeostasia, a gente tem a alternativa de usar ácido tranexâmico, né, para cirurgia com risco maior de sangramento. Cell Savage é um aspirador que recupera o sangue e devolve para o paciente, tá? A gente usa quando é possível, porque às vezes tem contraindicação. Por exemplo, mexer no intestino, não posso usar o Cell Savage, né? Então, algumas situações pode, outras não pode, tá? E manter a reversão, fazer a reversão do varfarin, tá? Com relação ao pós-operatório, então, tá? O objetivo, primeiro, prevenir delírio. Segundo, restaurar, obviamente, a função de comer e evacuar, né? E terceiro, reabilitação. Tá? Então, por que o delírio é tão importante? Primeiro, porque a incidência é alta, principalmente em pacientes de UTI, e também porque aumenta a mortalidade, piora o declínio cognitivo, aumenta a internação, é mais custo e muitas vezes depois a recuperação não é 100%. Então, pode, mas ele pode ter perdas a longo prazo por causa disso.
Qual que é a fisiopatologia? Então, o estresse cirúrgico provoca um eixo de uma inflamação neurológica sistêmica que leva a uma disfunção e que leva ao delírio. Tá? É uma fusão, né, multifatorial, uma fusão entre a vulnerabilidade basal e o estresse que a cirurgia causa. Isso tudo junto com outras questões, por exemplo, hipotensão, privação do sono, déficit cognitivo, leva ao delírio. Tá? Então, como é que é feito o diagnóstico? Então, é o CAM, esse Confusion Assessment Method, né? Então, a gente tem que ter um critério, tem que ser agudo e com curso flutuante, o paciente tem que ter desatenção, então é mais, e ou um pensamento desorganizado ou alteração do nível de consciência, tá? Se tiver 4 critérios, uma sensibilidade altíssima. Existem outras variantes de método, mas assim que a gente diagnosticou, a gente pode tentar intervir, tá? Então, na verdade, a gente tenta antes, né? A prevenção. Funciona muito bem a prevenção do delírio, mobilização precoce, devolver o óculos e a prótese do paciente, ter um familiar próximo, então por isso que a gente tem as UTIs humanizadas, né? Uma hidratação adequada. A higiene do sono, que a gente não valoriza muito, mas muitas vezes é fundamental. E às vezes tu pede uma tomografia, o paciente vai na madrugada fazer a tomografia, não dorme direito. Isso tudo colabora, né? E o controle da dor. Tá? Então, essas medidas aqui reduzem de 30% a 40% a chance do paciente ter um delírio. Então, a gente tenta evitar que ele tenha. No caso dele ter tido, né, a gente ainda tem as alternativas medicamentosas. Dexmedetomidina é favorável ao uso, é evidência, tá? Já os benzodiazepínicos aumentam, pioram o delírio, e os antipsicóticos a gente deve reservar ele mais para uma situação de risco, né, mais profilaticamente, não profilaticamente, tá? Quando a gente tem, então, o delírio instalado, a gente reconheceu, a gente vai tentar corrigir os fatores, as causas, por exemplo, tem uma infecção pulmonar, vamos tratar, né? E tentar fazer as medidas. As causas precipitantes, então, são todas essas, então, é tudo que pode acontecer no pós-operatório, é dor, é distúrbio metabólico, retenção urinária, tá? Então, para a gente tratar esse delírio, a gente vai tratar a causa. Com relação às complicações, então, respiratórias, a gente tem, é super importante, por isso eu deixei esse slide, porque é uma das maiores causas, assim, do paciente ficar mais tempo internado. Então, a gente, para prevenir, a gente faz fisioterapia precoce, deambulação precoce, cabeceira elevada, se precisar, faz VNI, né? Atenção, paciente que mexeu no estômago, tem gastroenteroanastomose, tem qualquer anastomose alta, não dá para fazer VNI, não dá para botar pressão lá para dentro, né? E sem que der manter o paciente estubado, mas que tenha uma consciência para isso, né? Então, para poder terminar, a gente vai levar o que dessa aula, então, né? Com relação à avaliação pré-operatória, né? De novo, a tecla da fragilidade, né? De que a idade não é e não deve ser o único fator para decisão. Que essa avaliação é multidimensional, então é funcional, é nutricional, é cognitiva, não só a doença de base, mas todo o resto, né? O ideal é fazer pré-habilitação, pelo menos 4 semanas, isso melhora muito o número de complicações. E principalmente a decisão é compartilhada, é sentar lá com o paciente, com a família, a gente, nós, entre nós, e discutir se realmente vai ter ou não benefício e ir adiante. Né? No pós-operatório, então, a gente tem um screening ativo para tentar prevenir, né, o delírio com aquelas medidas que a gente acabou de falar. Tirar esse paciente da cama o quanto antes, então a fisioterapia é fundamental, né? A gente devolver a dieta para ele o quanto antes, isso vai depender do tipo de cirurgia, e as fisioterapias e analgesias adequadas para evitar, então, infecções pulmonares. E é isso, gente. Desculpa, eu passei um pouquinho do horário, deu uma corrida aí no final justamente por causa disso. Deixa eu parar de compartilhar. É bastante coisa, né? Eu não consegui entrar assim em detalhes sobre cada tipo de cirurgia ou cada área, porque aí eu precisava de umas 3 horas, né? Mas assim, para fazer uma avaliação pré-operatória no paciente idoso, tem umas peculiaridades que eu acho que valeu a pena sim, a gente visitar. Não sei se tem tempo para pergunta, se alguém quer perguntar alguma coisa. Mas claro. Eu até corri no final, porque eu não sabia se vocês não tinham outra aula agora. Eu pensei, meu Deus, daqui a pouco tô invadindo o horário de outro. Esqueci de perguntar.
Né? Concordo. E eu vejo assim, Virginia, que faz muita diferença, muita, assim. Bah, bem que a senhora me falou que podia vazar bile, por exemplo. E agora tá saindo, tá? Então a gente já sei que não precisa operar de novo por causa disso. Então, assim, tá educado o paciente para o que vier, não se assustar tanto. Faz muita diferença no dia a dia. E essa reabilitação pré-operatória de fazer exercício físico, alimentação, esse foco, a gente vê também no dia a dia que faz muita diferença no pós-operatório. Eles não perdem tanto, digamos assim. Porque larga na frente, né? Então, nossa, é bem. Quando dá, né? A gente é bem legal fazer. Exato. Isso mesmo. Exatamente. Até no pós-operatório a gente vê a enfermagem, às vezes, não, doutora, mas a senhora não disse que era para tirar da cama. Eu digo, mas tem que sair. Então, assim, é importante a gente educar o pessoal. Não, por isso, obrigado pela oportunidade, fico à disposição para quem precisar. Eu não botei ali, mas o meu telefone tu pode passar para quem precisar. Virgínia, tô sempre disponível, né? Na medida do possível, porque agora ainda bem que deu para antecipar, né? Porque eu tô aqui quase parindo, né? Então, mês que vem já não ia poder dar aula, mas tô com 35 semanas, né, de gestação. E aí, essa aula ia ser em junho. Eu falei, ó, julho não vai dar. Aí ela disse, então tá, então vamos fazer em maio. Eu digo, dá, maio dá. Para poder conseguir acompanhar vocês nessa aula e completamente à disposição para o que precisar. Tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau.